Os trabalhadores da saúde do estado de São Paulo começaram uma paralisação de 48 horas. Entre as reivindicações estão melhores salários e condições de trabalho. A paralisação atinge 57 hospitais do estado. E a repórter Michele Gomes foi até um deles, na capital paulista, conversar com os trabalhadores e pacientes. Estou em frente ao complexo hospitalar do Mandaki, na região norte de São Paulo. Os trabalhadores paralisaram, estão de braços cruzados nesse primeiro dia de paralisação aqui da campanha salarial desse ano. Eu vou conversar com a diretora do sindicato, a Selma, que vai explicar para a gente como vocês organizaram esse primeiro dia de paralisação. Pode falar. Tá bom. Então, desde segunda-feira, né, nós começamos a passar nos setores, conscientizando o trabalhador da importância de fazermos essa paralisação. O governo não negocia. Nossos salários estão defasados. Nosso ticket é R$4. E os serviços de saúde estão sendo terceirizados. Aqui no Mandaki, só falta terceirizar o pessoal da enfermagem e os médicos. Queria saber a opinião da senhora sobre a paralisação dos trabalhadores. Eu acho ótima, porque tá horrível isso. Nós estamos aqui, 92 anos, desde ontem às 8 da manhã, e ele ali numa maca sofrendo pra caramba, e a gente junto a noite e o dia, 2 dias e uma noite. Vê se melhora isso aí, tá horrível mesmo. Essa trabalhadora, ela não quer se identificar, mas ela vai contar um pouco sobre as condições de trabalho. Abriram uma ala e não colocaram funcionário para trabalhar, e nós estamos nos revezando entre outros setores para poder estar cobrindo esse setor, mas a gente não está conseguindo dar conta, porque a demanda é muito grande, o paciente entra o tempo inteiro, entra e sai, e nós não estamos prestando a devida assistência por falta de funcionário. E a chefia está ciente e até agora nada foi feito. O que a senhora está achando desse primeiro dia de paralisação dos profissionais da saúde? Eu acho assim, eu não sei se vai resolver alguma coisa fazendo essa paralisação, né? Porque isso aí eu acho que o governo deveria agir com uma coisa que é para ele fazer. Lá dentro está um absurdo, o pessoal todos na maca, nos corredores, nem quarto para pôr tem. Um absurdo isso daí. Quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando para manter essa paralisação? Então, agora há pouco, alguns trabalhadores foram ameaçados de ser cortado ponto. Então, o trabalhador que estiver tendo represália, nós vamos até o local. Inclusive, nós estamos esperando aqui para conversar com a diretora técnica, que é a doutora Magali, para, se houver corte de ponto, né, aí sim, que nós vamos fazer a nossa paralisação mais forte ainda. O seu jornal também foi conhecer de perto a realidade dos trabalhadores de saúde do estado de São Paulo. Encontrou profissionais que precisam trabalhar em pelo menos 2 empregos para conseguir pagar as contas do mês. Segundo o sindicato da categoria, o Sindisaúde, o salário de um mesmo profissional tem variação de mais de 400% em comparação com outros estados. Enquanto aqui um técnico de saúde ganha 700, em Brasília o salário é de R$3.000. Há 23 anos, Maria Nina Basso trabalha no complexo hospitalar do Mandaki, na região norte de São Paulo. A auxiliar de enfermagem já passou por vários setores, como pronto-socorro infantil, departamento de recursos humanos e atualmente está na central de apoio aos pacientes. Apesar de tantos anos de experiência, Nina recebe por mês cerca de R$700, incluindo benefícios e gratificações. Ganho R$635. Tem um vale alimentação de R$80, que é R$4 por dia, né? Se eu faltar, adoecer, já não vem completo, já vem incompleto. Tem colegas que estão ficando doentes, tem colegas que estão com derrame, tratando com problema psiquiátrico. Então eu queria que melhorasse tudo isso aí. Segundo o levantamento do Sindisaúde, o Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no estado de São Paulo, os salários pagos pelo governo estadual estão entre os mais baixos. Um técnico de laboratório, por exemplo, recebe do estado cerca de R$730. De acordo com o sindicato, a média em municípios como Campinas é de R$1.600.
O mesmo profissional do governo federal tem um salário de R$3.000 e no setor privado a remuneração chega a R$2.000. Os vencimentos da categoria, ele é formado pelo salário base e mais um monte de gratificações que não são salário, né? O governo pode retirar a qualquer momento, né? Conforme a vontade dele. Hoje, por exemplo, o salário base de um auxiliar de enfermagem é R$240, metade de um salário mínimo. Para aumentar a renda, Mary encara mais de uma jornada. A auxiliar de enfermagem trabalha em 2 hospitais e muitas vezes não consegue descansar entre um trabalho e outro. A senhora chega a trabalhar quantas horas por dia? 12 horas. Sou plantonista de 12 horas. Dia sim, dia não. Das 7 da manhã às 19 horas. Casa para pagar, né? Financiado, então, que vai mais de 50% do meu salário, tem que trabalhar em outro serviço. 12 horas também, sou auxiliar de enfermagem também lá, para poder manter. Manter, né? Daquele jeito, não é com dinheiro, com sobrando, não. É para manter mesmo, durante o mês. Além da baixa remuneração, os profissionais reclamam que são submetidos a péssimas condições de trabalho. Aqui na sala de emergência, nós temos 5 réguas, são pontos de oxigênio, de aspiração para receber pacientes mais graves. Acaba que muitas vezes ficamos com 15 pacientes, então 10 fica desassistido, sem monitor cardíaco, né? Sem como fazer uma aspiração, sem como fazer um procedimento de intervenção maior, né? Consequentemente, né, não melhora a saúde, prejudica a gente, deixando nós preocupados e não traz benefício para o paciente. A database dos trabalhadores na saúde é em março, mas até agora o governo não assinou com nenhuma proposta que tenha agradado. Para falar sobre a situação caótica dessa categoria, está conosco Ângelo D'Agostini. Ele é diretor do Sindisaúde de São Paulo. Boa noite, Ângelo. Boa noite. Prazer em recebê-lo aqui no seu jornal, viu? A gente viu na reportagem que os salários estão bastante defasados e a categoria está pedindo 26% de reajuste. Por quê? 26%, ele repõe as perdas dos últimos 4 anos, mas é um índice que a gente escolheu porque foi o aumento que o governador do estado e os secretários de estados tiveram em janeiro desse ano. Então é um índice que já foi utilizado para eles mesmos, né? E a gente acha que é extremamente justo que seja estendido para os trabalhadores como um todo. Né? E quais são as outras reivindicações da categoria, Ângelo? A implantação de um plano de carreira que já está elaborado há 2 anos, falta o governo mandar para a Assembleia Legislativa, aumento no nosso vale-refeição, que hoje é de R$ 4,00 por dia, e incorporação das gratificações ao salário, já que os salários que a gente coloca, que é o que a pessoa recebe, o salário base dele é de 140 a 200 e poucos reais, o restante são gratificações. Muito bem. O governo do estado emitiu uma nota sobre a paralisação e disse que vem dialogando com o sindicato e que uma das propostas é o reajuste de prêmio de incentivo em 12%. Qual é a avaliação que você faz dessa posição do governo do estado? Olha, primeiro a gente vem conversando. O problema é ter uma resposta concreta, e resposta concreta nos nossos salários mesmo. Essa gratificação chamada prêmio de incentivo é um valor que a gente recebe, metade dele é fixo, a outra metade depende de uma avaliação. Por exemplo, se um funcionário ficar doente, ficar mais que 10 dias de licença de saúde, ele perde essa gratificação por 3 meses. Nossa. Se ele tem uma falta injustificada, ele também perde por 3 meses. Sem contar que ainda pode ser avaliado abaixo da média por uma chefia imediata, que muitas vezes faz essa avaliação com critérios que acabam sendo até mesmo de perseguição, e ele também perde. Então, esse item a gente não entende como valendo para uma negociação salarial. Na database, a gente quer fazer um acordo salarial, o aumento do salário mesmo, e essa gratificação a gente quer discutir, mas não quer discutir só a mudança do valor dela, quer discutir inclusive os critérios. E também 12% em cima dessa gratificação representa um aumento de 30 a 40 reais. Então ele fala o índice, mas não fala sobre o que está colocado esse índice. Até me surpreendeu. R$ 700 ganha um profissional de saúde aqui no estado de São Paulo. O mesmo profissional, a mesma qualificação em Brasília são R$ 3.000.
como é que se faz para se chegar num valor próximo, por exemplo, de Brasília? Então, o que a gente sentiu mais ou menos nesses últimos 9 anos, teve uma situação onde a gente vê que tanto o setor privado, o governo federal e municípios vieram fazendo revalorização dos salários, muitas vezes inclusive acima da inflação com ganho real. O governo do estado ficou praticamente achatado no mesmo valor. Isso fez com que uma diferença que era pequena, o estado sempre foi menor, mas a diferença era bem menor, chegasse nessa situação que, quando a gente apresenta essa tabela nos locais, a primeira pergunta da pessoa é dizer se é verdade, porque ela não acredita que pode ter uma diferença tão grande assim. E essa diferença é real, o que faz, inclusive, com que a rotatividade hoje no serviço dos trabalhadores de saúde do Estado é extremamente grande. Entra, e claro que entra, mas está logo procurando outro. E isso para o serviço de saúde é ruim, né? Porque perde aquele vínculo com o paciente. Né? Nós esperamos que se chegue a uma solução o mais rápido possível, porque é a nossa saúde que está em jogo. Uma boa noite para você, muito obrigado pela sua presença aqui no seu jornal, viu? Boa noite, a gente quer